Meu Deus. Mas beleza, vou já sair, já vou até mudar aqui da tela para não dar esse problema. Jesus. Mas vamos lá. Pessoal, olha só. Professor, Oi, pode falar. antes de você reiniciar ou iniciar a nova matéria, tem como você dar uma pincelada aí do que você estava falando do iniciozinho do trabalho da semana que vem? Que eu entrei e você já tinha falado, eu tô meio perdida. Ah, tá. Algumas Pessoal, olha pessoas que só. entraram também estão perguntando, aí eu não estou sabendo passar. E o Juan Ótimo. Machado está dizendo aqui que não tem como aparecer, porque o senhor está com o computador dele estragado. Ah, tá. Ó. Aí avisa ele que a aula vai ser está sendo gravada, né? Todos os nossos encontros, vocês sabem que eu gravo e posto lá no meu canal do YouTube, tá bom? Então fale para ele, por favor, ir lá depois assistir, caso tenha interesse. Pessoal, olha só, sobre os trabalhos. O trabalho 1 venceu a semana passada. O trabalho 2 vence hoje, às 23 horas e 59 minutos. E o trabalho 3 vence a semana que vem, segunda-feira, às 23h59. Ok? Então, assim, o link para vocês fazerem os trabalhos eu já enviei, tá? Já está no Ava. E também postei ontem, né? Mandei para o Alex. Eu acho que o Alex já deve ter passado para vocês. De forma que vocês têm o link para fazer o trabalho no Google Forms, tanto pelo WhatsApp como lá no Ava. Agora, a semana que vem é uma peça. Essa peça prática foi uma peça que caiu numa prova da OAB, tá? Na segunda fase. E eu gosto de trabalhar com vocês para vocês, ainda mais teoria da pena que nós estamos trabalhando, para vocês identificarem como a gente coloca isso em prática, tá bom? E aí, no início da aula, eu avisei a todos que tem duas formas de vocês entregarem esse trabalho. Primeira forma é vocês fazerem a peça, tá? Vocês fazerem a peça, colocando na peça todas as teses diretas e indiretas, tá? E enviando como anexo para mim, ok? Essa é a primeira forma. Segunda forma, vocês podem também, se achar que vocês não têm tempo, que não têm maturidade ainda para fazer uma peça, ou simplesmente por causa dos afazeres normais de vocês, que impeça de ter um tempo maior para dedicar para essa peça, vocês podem simplesmente descrever quais seriam as teses defensivas, diretas, indiretas e complementares, tá? Então não precisa fazer a peça e sim descrever as teses. Tá? Ah, eu iria pedir absolvição, mas ia pedir absolvição por quê? Ia pedir absolvição por atipicidade do fato, por negativo de autoria. Com base no artigo tal, 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 por isso, por aquilo. Beleza. Tá? Ah, vou pedir a diminuição de pena por causa disso, disso, daquilo. Então, isso são uma outra forma de fazer esse trabalho. Tá bom? Então, fica ao critério de vocês decidir qual é melhor. Fazer a peça, desenvolvendo toda ela, tá? Ou fazer só as teses meritórias e me enviar. Aí fica ao critério de vocês, ok? Tá bom, professor, obrigada. Ok. Pessoal, então vamos lá, né? Então veja, eu vou fazer a inversão aqui. Nós vamos trabalhar agora exatamente o livramento condicional. Então veja, já falamos sobre o SURSI, sobre as várias modalidades SURSIs. Falamos sobre a progressão de pena, as várias modalidades de pena atual e no tempo, tá? Porque nós tínhamos um sexto, depois um sexto mais os crimes hediondos, 2/5 ou 3/5 e um oitavo da mulher em situação especial, e agora nós temos essas várias possibilidades aí no artigo 112 da LEP, ok? Pois bem, agora nós vamos entrar no livramento condicional. Pessoal, como eu faço a diferenciação de progressão de pena para o livramento condicional? Na progressão de pena, eu tenho regimes. Eu sempre vou começar no regime mais grave.
tá? Eu sempre vou começar no regime mais grave e vou cumprindo aqueles 16, 20, 25, 30, dependendo, até chegar a 70%, né? Dependendo do caso, para mudar de um regime para o outro. Eu sempre vou começar no regime mais grave, de acordo com a pena aplicada pelo juiz. Se a pena for superior a 8 anos, o regime inicial é o fechado. Se for acima de 4 e não exceder a 8, é o semiaberto. E se for igual a 4 ou inferior a 4, aberto. Ok? Pois bem, essa é a progressão de pena que nós acabamos de estudar. Perfeito. Lembrando a vocês, essa progressão de pena, em regra, ela só é aplicada depois que há uma sentença penal com trânsito em julgado. Tá? Só que vocês não podem esquecer, salvo engano, acho que é a súmula 715 do STF. Deixa eu só colocar aqui. É a súmula 716 e a 717. Ok? Vamos lá, as súmulas. Veja a súmula 716. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Ok? Essa é a súmula 316. Olha a súmula 315. Ou melhor, 317. Não impede a progressão de regime de execução de pena, fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial. Então, pessoal, veja como funciona. A pessoa, imagine vocês o caso do, deixa eu ver aqui, do Cunha, tá? Do nosso antigo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado o Cunha. Veja, ele está preso, já tem acho que mais de 2 anos. E suponhamos que ele já tem mais de 2 anos. Os crimes que ele cometeu, como são crimes cometidos por rico, não é hediondo. Então, primeira coisa, não é hediondo. Então, os crimes cometidos pelo Cunha não é hediondo. É um crime comum. Só que o problema é a quantidade de penas que ele vai receber, né? Que ele cometeu, em tese, cometeu vários crimes, ok? Vamos imaginar como foi o caso do Lula. O Lula recebeu 12 anos de uma sentença, depois pegou 8 anos de outra, não sei o quê, para arredondar. Vamos imaginar aí 20 anos, tá? 20 anos. Pessoal, se a pessoa cometeu um crime que não é hediondo, e esse crime foi antes de 2020, então a progressão dele vai se dar o quê? Em cima de 1/6. Olha que interessante. Então, suponhamos que ele vai pegar uma pena de 20 anos, menos 1/6. É você fazer o quê? Pegar os 20 e dividir por 6. Dividir por 6. Pessoal, só um momento. Dá exatamente 3 anos, ponto 33, 33, 33, 33. Periódica. Exatamente a dízima periódica. Vamos arredondar, vamos colocar o seguinte, 3 anos e 3 meses, pronto, 3 anos e 3 meses. Então veja que Cunha, mesmo que ele venha pegar 20 anos de cadeia, ele vai ficar preso só 3 anos e 3 meses. Detalhe, ele já está quase esse tempo na cadeia. Quer ver? Ó? Prisão, Eduardo Cunha. Quando que foi? Em março, deixa eu ver. Olha, ele foi preso no dia 19 de outubro de 2016. Olha só, em 19 de outubro de 2016 foi preso preventivamente pela Polícia Federal na Lava Jato. Em março de 2017 foi condenado a 15 anos e 4 meses de prisão. Em 18 de maio de 2017 teve um novo mandado de prisão expedido. Então veja, por enquanto ele só tem 15 anos. Olha que interessante.
olha que interessante, ele tem 15 anos. E os crimes por ele cometidos não são crimes hediondos. Então, dividido por 6 dá 2 anos e 5. Pessoal, ele já tem direito de estar no regime semiaberto, tá? Porque em cima dessa condenação, veja, se ele pega 15 anos e se essa sentença se mantém em 15 anos, com 2 anos e 5 meses ele tem direito de sair do regime fechado para o regime semiaberto. Veja que interessante, ele já tem essa possibilidade. Ele tem outras condenações? Não tem. Então ele pode pedir, sim, a súmula 616 ou a 716 e a 717, elas prevê exatamente isso, tá? Essa possibilidade de quê? De fazer essa execução da pena. Por que que, no caso do Cunha, ele não teve direito à progressão? Porque o Ministério Público também recorreu da pena, tá? Então, quando o Ministério Público recorre, não transita em julgado para acusação. Quando nós vamos aplicar essas súmulas, é necessário que haja o trânsito em julgado tanto para a acusação como para a defesa. Ou, desculpa, principalmente para a acusação, a defesa não há necessidade. Tá? Mas para acusação tem que haver o trânsito julgado, ou seja, o Ministério Público não pode recorrer, tem que concordar com a pena. Se concorda com a pena, já pode haver a progressão de regime, e ele já poderia estar no regime semiaberto. Tá? Agora, se o Ministério Público recorreu, ainda mais no caso dele, que tem outros processos em andamento, por isso que não foi aplicado para ele as súmulas 716 e 717. Sim, quem me chamou? Ele já está em prisão domiciliar. Aí é outra coisa. Da Covid-19, ele faz parte do grupo de risco. Então, exatamente a súmula 717. Veja, vocês não podem confundir prisão domiciliar, a famosa prisão especial, ela é aplicada em situações especiais. No caso dele, porque ele é um paciente de risco. Mas, pessoal, não se engane. Essa prisão domiciliar é como se ele estivesse no presídio. Não tem diferença. Tanto é que a súmula 717 do STF deixa bem claro que mesmo em prisão especial, a pessoa vai ter direito ao quê? A progressão da pena. A progressão da pena. Então não se esqueçam disso, tá? Ele só está em prisão especial por quê? Por causa dessa condição dele, que ele é idoso, tá? Tem doenças e etc. Quer dizer, na verdade ele é idoso? Qual a idade dele, hein? 58, ele tem 61 anos de idade. É idoso. É idoso de acordo com o Estatuto do Idoso, ele é considerado idoso. Ele tem 61 anos de idade. Tá? Viram como as coisas funcionam? Deixa eu só colocar aqui. Então, beleza. Então, vamos voltar para o código. Ok, tá aqui. Então, veja, nós falamos já das diferenças, agora vamos para o livramento condicional. Então, veja, o que é que nós já falamos? O livramento condicional, pessoal, ele difere da progressão de regime, porque a progressão de regime, a regra é eu aplicar a progressão depois que há o trânsito em julgado e depois que a pessoa está cumprindo a pena. Nessas situações especiais que eu acabei de avisar vocês, são exceções em que pode ser aplicado a progressão de pena, mesmo a pessoa não ter uma sentença transitada em julgado, tá? Então lembre dessas duas situações, da súmula 716 e 717 do STF. Pois bem, agora, o livramento condicional, ele é um instituto exclusivo da execução da pena, tá? Ele é um instituto exclusivo da execução da pena. Por quê? Olha a dicção do artigo 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade ou superior a 2 anos, desde que... Pessoal,
Para a pessoa ser merecedora do livramento condicional, tem que haver uma sentença transitada em julgado, regra geral, tá? E que essa pena seja igual ou superior a 2 anos. Detalhe, pessoal, caiu uma pergunta para o Ministério Público goiano no finalzinho do ano passado, exatamente sobre o livramento condicional. Exatamente desse jeito, colocando os requisitos, tá? E muitas das vezes a gente se equivoca e pensa, não, até 2 anos é o sursi. Aí o livramento é acima de 2 anos. E se você coloca a questão errada, você perde a questão. Por quê? É pena igual ou superior a 2 anos. Tá? Mas veja, quais são as diferenças? Quais são os requisitos para o livramento condicional? Primeiro, a pessoa tem que ter cumprido mais de 1/3 da pena. Então veja, a pessoa tem que cumprir, pessoal, mais de 1/3 da pena para ele ter direito ao livramento condicional, tá? E veja, cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Então veja, 1/3, imagine vocês o seguinte, vamos pegar uma pena de 6 anos. 6 anos. De acordo com a nova regra, a pessoa tem que cumprir 16% se for crime comum, né? Para ter direito à progressão de pena. Então, se a pessoa pegou 6 anos de reclusão, sentença definitiva transitada e julgado, ele tem que ficar só 1 ano na cadeia. Para ele sair do regime semiaberto para o aberto. Por quê? Porque ele é primário, portador de bons antecedentes. Tranquilo? Beleza. E o livramento condicional? O livramento condicional é 1/3. É 1/3. Então você pega esses 6 anos, divide 1/3, divide por 3. Você vai ter 2 anos. Então veja, para que seja aplicado o livramento condicional, ele tem que ter cumprido o total da pena 2 anos. Agora olha que interessante. Nós vimos que para que tenha a progressão da pena, ele precisa cumprir só 16%. Só 16%, que é 1 ano, tá? Beleza. Então, ele saiu do regime semiaberto para o aberto, ok? Beleza, tranquilo. Então, o resto da pena ele vai cumprir no regime aberto. Regime aberto, tranquilo. Agora, suponhamos que ele tenha pego 9 anos de reclusão e tenha que cumprir 9 anos de reclusão, regime fechado, né? Inicialmente fechado, e é crime comum, simples, é primário e etc. Então, se ele pegou uma pena de 9 anos e ele tem que cumprir 16% dessa pena, então, veja, ele vai ter que cumprir, pessoal, só 1 ano e 44 meses. Só 1 ano e 44 meses, para ele ter direito à progressão da pena do regime fechado para o semiaberto. Veja, ele está no semiaberto. E para ele ir para o aberto, ele vai ter que cumprir outros 1/6 da pena. Ou melhor, 16% da pena. Que é mais 1 ano e 20 meses. Total, ele vai cumprir o restante 6 anos e 3 meses no regime aberto. Entenderam? Você só falou 1 ano e 23 meses? Não entendi. 1 ano e 20 meses, desculpe. Ele tem que cumprir 1 ano e 2 meses, desculpa, 1 ano e 2 meses. Ok. Isso nós fizemos. Cumprir 1 ano e 44 meses, aí não dá certo, não. Não tem jeito, 1 ano e 20 meses. Veja aqui. Desculpa, 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Então veja aqui. Esse é o cálculo que a gente faz para a progressão de pena. A pessoa sai do regime fechado, vai para o regime aberto, do regime aberto, ou do regime semiaberto para o aberto. A escada, fechado, semiaberto, aberto. Beleza. Agora nós vamos fazer o cálculo do livramento condicional. Então veja, o livramento condicional da pessoa num crime comum, em que ele é primário e tem bons antecedentes, ele é 1/6. E nós falamos que a pena era 9 anos, não era? Pessoal, e ele tem que cumprir agora o quê? Apenas 1/3. 1/3. 1/3 é o quê? 3 anos. Então, veja. No nosso exemplo aqui, 9 tira 3, restam 6.
Nesse exemplo que eu passei a vocês, o acusado ele já estava no regime aberto. Mas veja, regime aberto, ele tem que dormir na casa de albergado. Ele tem as limitações finais de semana, tem aquele monte de imposições. Tá? Aí você tem que ver o seguinte, o que é o livramento condicional? Não importa, veja, para eu aplicar o livramento condicional, tem que ser aplicado à pessoa o quê? Uma pena privativa de liberdade. Olha lá, o juiz poderá conceder o livramento condicional condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Tá? Então, veja, o que é o livramento condicional? É simplesmente a pessoa se livrar da cadeia, se livrar da execução da pena mediante condições. Será imposto a essa pessoa outras condições. Tá? Então, por isso que o livramento condicional ele é muito importante quando a pessoa pega uma pena muito grande. Tá? Por quê? Porque aí ele já se livra e não vai ter que ficar na cadeia, não vai ter que dormir na cadeia, não vai ter que ir para a casa do albergado, entenderam? Mas é importante que a pena seja privativa de liberdade. Então, se for aplicado só uma pena de multa, tá fora. Então, o que é o livramento condicional? A pessoa livra de cumprir a pena. E é imposto a essa pessoa condições por determinado período. Se a pessoa não cometer nenhum deslize, nenhum crime, nenhuma falta grave, haverá extinção da punibilidade, tá bom? Olha o segundo requisito. Cumprido mais a metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Então, veja, se a pessoa é reincidente em crime doloso, não é culposo, não é contravenção penal, tá? Então, se ele for reincidente em crime doloso, ele tem que cumprir o quê? A metade da pena para ter direito ao livramento condicional. Livrar da execução da pena mediante condições, tá bom? E desde que, então olha agora o inciso terceiro, aqui são as comprovações. Primeiro, a pessoa tem que comprovar que ele tem um bom comportamento durante a execução da pena. Segundo, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Terceiro, ter bom desempenho no trabalho que foi atribuído. E quarto, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Ok? Então veja, ele tem que cumprir mais de um terço. O que é mais de um terço? Se for de 9 anos, é 3 anos e 1 dia. Lembre-se disso. Então, mais de um terço, se a pena é de 9 anos, são 3 anos e 1 dia. 3 anos e 1 dia é mais a metade. Ou melhor, é mais de um terço. No caso da pena do condenado que é reincidente em crime doloso, ele tem que cumprir o quê? Mais da metade da pena. Então, se a pessoa pegou aí 9 anos, pegou 10 anos, 10 anos, 5 anos. Se ele pegou 9 anos, 4 anos e meio. Tá? Mas é 4 anos e meio mais 1. Por quê? O inciso 2 deixa bem claro. Cumprido mais a metade. Tem que ser exatamente a metade mais 1 dia. Aí ele já tem direito. Tá bom? Olha o inciso 4º. Ele tem que reparar o dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo. Tá? O dano causado pela infração. Então, suponhamos que a pessoa tenha furtado um quadro famoso e esse quadro pegou fogo, não tem jeito de reparar o dano, tá bom? Então, veja, tem que reparar o dano, salvo a impossibilidade. Quinto, olha que interessante para o crime hediondo. Cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo e os equiparados, né? Se o penado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. O que quer dizer isso? Quer dizer que mais de um terço para crime comum e primário. Mais da metade se a pessoa for reincidente em crime doloso. E, se for crime hediondo, 2/3 da pena, para ele livrar da pena, ter esse livramento sob condições. Lembrando a vocês que esse mais de 2/3 da pena é só para o crime hediondo ou equiparado hediondo, desde que a pessoa não seja reincidente em crime específico. O que quer dizer? Que ele tenha cometido outros crimes hediondos, tá? Porque se a pessoa cometeu crime hediondo, mas depois foi lá e cometeu uma ameaça, por exemplo, ele não é reincidente específico em crimes hediondos. Então, nesse caso, ele vai ter direito a 2/3, apesar de ser reincidente, tá? Só vai ser proibido, então veja, é proibido o livramento condicional
para aqueles acusados que são reincidentes em crimes hediondos. Tá? É proibido, não pode, eles nunca terão direito ao livramento condicional, tá? Se são reincidentes em crimes hediondos. Se a pessoa é reincidente, mas ele cometeu o primeiro crime hediondo, depois cometeu um crime de ameaça, tranquilo, ele vai ter direito, desde que cumpra mais de 2/3 do total da pena, tá? Então, se foi 9 anos, ele vai ter que cumprir 6 anos mais um dia para ter direito ao livramento condicional, tá bom? Pessoal, olha o parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que faz presumir que o liberado não voltará a delinquir, tá? Muitas das vezes é feito o exame criminológico que foi abolido da LEP, foi retirado da LEP, foi revogado da LEP, mas ele não é proibido. Então, toda vez que o juiz entender, pode determinar, sim, o livramento que seja feito a esse exame criminológico, tá bom? O artigo 84. As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para o efeito de livramento, tá? É o que nós falamos no caso Fernandinho Beiramar. Pegou vários crimes, tem que haver a unificação das penas, é o instituto que está lá na LEP, e somam-se todas essas penas. Somando as penas, aí vai achar exatamente o que ele ao total tem 40 anos. Então, é 40 anos. Todos os benefícios serão feitos em cima desse somatório, tá bom? Do somatório. 85. A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Então, é dentro da sentença do juiz monocrático, do juiz aquó, do juiz em tese, em regra de primeiro grau, que terá essas condições, tá bom? São condições judiciais. Olha o artigo 86, revogação do livramento. No artigo 86, eu tenho a revogação obrigatória, tá? Eu tenho a revogação obrigatória. E no 87, a revogação facultativa do livramento condicional. Então, vamos lá. Primeiro, revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Pessoal, leiam com muito cuidado o artigo. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade. Então, veja, ele está em gozo do livramento, ele está livre, tá? Ele está livre, ele não está na cadeia, ele está livre. E aí ele vem a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. 1. Por crime cometido durante a vigência do benefício. Então, se durante o benefício ele vem cometer um novo crime, acabou, tá? Ele perde o livramento, tá? Em sentença irrecorrível, transitada em julgado. 2. Por crime anterior observado exposto no artigo 84 deste Código. O que o artigo 84 fala? Sobre a somatória das penas, tá? Então, se ele cometeu o crime anterior, vai ter que ser feita uma nova unificação para ver se ele já cumpriu 1/3, mais de 1/3, mais a metade ou mais de 2/3. Por quê? Porque ele cometeu o crime antes do benefício. E nesse caso vai ter que fazer nova unificação e saber se ele já se a quantidade de tempo é o suficiente para ele continuar com o benefício, tá bom? Então, se o benefício é maior, acabou. Ele tem que voltar para a cadeia, tá bom? E a facultativa? O juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença. Ou for, então veja, primeira situação, revogação facultativa do livramento condicional. Se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações da sentença, tá? Suponhamos que o juiz coloque lá, você tem que comparecer aqui mensalmente no juízo, e ele não comparece. Aí o juiz vai determinar a intimação para que ele justifique o porquê do não comparecimento. Se ele não faz, o juiz revoga o benefício e manda ele para o cárcere, tá bom? Segundo, a pessoa for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade, tá? Então, veja, pessoal, uma pena de multa, tá? A pessoa recebeu uma pena de multa ou cometeu uma contravenção, nesse caso, a revogação facultativa.
Isso, pessoal, só serve para cair em prova, tá? Para você fazer essa diferenciação de revogação obrigatória e revogação facultativa. E olha os efeitos da revogação, tá? Revogado o livramento não poderá ser novamente concedido, e salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo que esteve solto ou condenado. Então, veja, se ele cometeu um crime durante a vigência, ele, além de perder o benefício do livramento condicional, o tempo em que ele esteve solto, despreza-se, ele vai ter que cumprir todo o restante da pena, tá? A não ser nessa exceção do artigo 88, a parte final, que fala que quando ele cometeu um crime anterior, tá? Ele cometeu um crime anterior, fez a somatória das penas, ele vai ter que voltar para o presídio, e nesse caso desconta-se sim o tempo em que ele ficou no benefício, porque não houve uma falta dele, é porque a pessoa cometeu o crime anteriormente, tá bom? Então, faça essa distinção dos efeitos. Quando ele comete o crime durante o benefício ou quando ele cometeu o segundo crime antes do benefício, tá bom? E por último, a extinção. O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. O que isso quer dizer? Quer dizer que, uma vez no livramento condicional, o cara tá de boa, tá na quarentena, só assistindo live, mas veja, tá em casa, briga com a mulher e acaba praticando uma lesão corporal contra a mulher. Veja, neste caso, ele cometeu um crime doloso, com uso de violência ou grave ameaça, tá? E nesse caso, durante o benefício. Então, neste exemplo, a partir do momento que o juiz tem a notícia, tá? Principalmente ali o Ministério Público ofereceu denúncia contra ele, etc., o que o juiz faz? Ele vai simplesmente suspender o benefício enquanto não passar em julgado a sentença desse segundo crime, a vigência do benefício fica suspensa. E aí, se a pessoa for condenada, ele simplesmente perde o benefício e ele vai ter que cumprir toda a pena. Tá? É isso que o artigo 89 está nos dizendo. E o último artigo, se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Tá? Então acontece, pessoal, da pessoa estar sendo processada, ou melhor, está sendo investigado lá no inquérito policial e até agora não chegou nada para o juiz. Tá? Então, nesses casos, se durante o período, suponhamos o juiz determina o livramento, as condições, você vai ficar durante 2 anos comparecendo mensalmente aqui no fórum. E durante esses 2 anos não chega nenhuma notícia para o juiz que ele tenha cometido qualquer crime, mesmo que ele tenha cometido. Mas se isso não foi noticiado e não houve a revogação do benefício, acabou. É considerada causa extintiva de punibilidade esse livramento condicional. Tá? E aí ele só vai ser reincidente para o outro processo, que aí não passou o período de 5 anos, o período depurador, tá? Mas aí, no outro processo, ele vai ter as consequências. Mas nesse que ele teve o livramento condicional, acabou. Ele não responde mais por nada, tá bom? O débito com a sociedade está quitado. Até agora, alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo? É muita informação, né? Mas tá tranquilo. Por isso que eu sempre peço a vocês que vocês estudem em casa pelo menos de 2 a 4 horas. Por quê? O ideal, igual vocês estão tendo aula comigo hoje, o ideal era vocês terem estudado antes ou estudar amanhã cedo para vocês filtrarem, assimilarem todas as informações que nós estamos trabalhando no dia de hoje. Tá? E o mais importante, vocês fazerem resumos, fazerem mapas mentais do que nós estamos falando, para quê? Para que você consiga rememorar isso nos próximos dias. Nos próximos 7 dias. É o ideal. Tá bom? Pessoal, já que vocês... Oi? Estamos fazendo, professor. Que ótimo, então. Isso é muito bom. Pessoal, já que vocês não têm dúvidas, nós vamos entrar agora nos efeitos da condenação. Nos efeitos da condenação. Tá bom? Então vamos lá.
Veja bem, os efeitos da condenação. Nos efeitos da condenação, nós temos o artigo 91, nós temos o artigo 91A, que é novíssimo, tá? E nós temos o 92, que também sofreu modificações no ano de 2018, né? Tão novinho, mas sofreu, tá? E depois nós vamos para a reabilitação. Então, sobre efeitos da condenação, nós temos aí só 2 artigos, 91 e 92, mas são artigos extremamente importantes, tá? Que nós temos que trabalhar também com a lei, com a Constituição Federal e com leis especiais. Pessoal, quando nós falamos em efeitos da condenação, vocês têm que lembrar o seguinte: eu tenho o efeito penal e tenho o efeito extrapenal, além do direito penal. No direito penal, eu tenho efeito principal e tenho efeito secundário. Na verdade, efeitos secundários. Tá? Então, lembre-se disso. Eu tenho efeito penal e efeito extrapenal, uma primeira classificação. Pois bem, num segundo momento, eu tenho, dentro do efeito penal, eu tenho efeito penal principal e efeitos penais secundários. Tá? Qual é o efeito penal principal de uma condenação? Qual é o efeito? Determinação da pena? O cumprimento da pena. É o cumprimento da pena. Tá? Então, veja, o efeito principal de uma condenação é que o acusado vai ter que cumprir a pena. Tá? Se é uma pena privativa de liberdade, ele vai ter que ir para a cadeia. Se é uma pena que foi feita a comutação e foi feita a substituição, a pena restritiva de direitos, ele vai ter que cumprir essa pena. Tá? Então, veja, o efeito principal da condenação é exatamente o que? A imposição de uma pena a esse acusado. E ele vai ter que cumpri-la, tá bom? Então, esse é o efeito principal, a imposição de uma pena. E o efeito secundário? Pessoal, os efeitos secundários da pena, nós temos vários. Lançamento o nome no rol dos culpados, ele poderá depois ser considerado reincidente, ele vai ter que pagar as custas processuais, ele vai ter perdimento de bens, ele vai ter perdimento do produto dos bens. Então, assim, há uma série de consequências penais, tá? Agora, um efeito, quando nós falamos desses efeitos da condenação, vocês têm que lembrar também o seguinte, que esses efeitos, eles são genéricos e são específicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que, quando eu falo que o efeito é genérico, eu quero dizer que o juiz, ele não precisa motivar na sentença, ele não precisa escrever esse efeito. É um efeito automático. É um efeito automático. Então, no artigo 91, eu vou encontrar exatamente esses efeitos genéricos, automáticos, em que o juiz não precisa descrever na sentença, tá bom? Primeiro efeito. Inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Pessoal, aqui eu tenho um efeito secundário e um efeito extrapenal. Por quê? Se nós formos para o artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, deixa eu ver se eu coloquei, não coloquei, vou abrir agora. CPP. Tem alguém me chamando, Adriana, ok. Vamos voltar. Olha o CPP, olha o artigo 387 do CPP. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, olha o inciso 4º, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Tá? Pessoal, eu sempre falo para os meus alunos que nós não precisamos do direito civil, tá, para resolver os problemas penais. Nós resolvemos no próprio direito penal. Tá? Então, veja, tanto é, pessoal, que interessante, antigamente, as dívidas, principalmente as multas e etc., eram todas executadas o quê? Na vara da Fazenda Pública. Hoje não, é na vara criminal. Tá? Isso mudou também no pacote anticrime. Tá? Já tinha uma decisão do STF nesse sentido, e agora foi modificado. Então, veja, por que eu falo que a gente não precisa? Olha aí, quando a pessoa comete um crime,
Muitos advogados civilistas já conversam com os seus clientes, né, ou os familiares, para quê? Para entrar no cível com uma ação de reparação e pedir cautelarmente o quê? Que os bens sejam penhorados ou hipotecados. Nós não precisamos do direito civil. Tá? Se a pessoa cometeu um crime, você foi contratado, você pode ser contratado como assistente de acusação. Assistente de acusação, tudo bem que você só vai trabalhar durante o processo, mas na fase de inquérito policial, você pode pedir para o juiz, tá? Você pode pedir para o Ministério Público, inclusive o Ministério Público pode pleitear isso por você, vítima, ou pelo próprio assistente de acusação de forma informal, as medidas assecuratórias do artigo 125, tá? Sequestro de bens, arresto de bens, especialização de hipoteca, tudo isso nós podemos fazer dentro do próprio processo penal, tá ok? E aqui está uma prova disso, que no final, o juiz na sentença, ele vai ter que arbitrar um valor mínimo. Só que eu falo para vocês, por que arbitrar um valor mínimo? O juiz, ele tem que arbitrar um valor justo. Tá? Então, essa mudança no Código Penal era simplesmente para mudar a cultura, porque no direito penal nunca se preocupou com a indenização, nunca. E hoje tem essa preocupação, tá? Por causa da vitimologia. Então, assim, o juiz, vendo que houve um dano, ele já tem que determinar a reparação desse dano. Não precisa do juiz civil. Tá? Então, eu defendo, e vocês, advogados no futuro, têm que defender exatamente isso, que o juiz fixe um valor justo de indenização. Mas, para isso, vocês, como advogados, têm que ser muito espertos. Vocês têm que provar. Tá? Então, a pessoa furtou o carro e sumiu com o carro, queimou o carro. Gente, faz prova. Mostra o carro, entra no site da tabela FIP, coloca o valor do carro, junta aos autos. Vocês têm que provar o valor do dano sofrido, seja ele dano material. Se for dano moral, você vai ter que pegar a jurisprudência dos tribunais para quantificar esse valor do dano moral. Tá? Mas é importante que vocês saibam que isso tudo pode ser feito dentro do próprio direito penal. Dentro do próprio direito penal. Tá bom? Pois bem, então veja, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Agora, a sentença, nós sabemos que a sentença judicial ela é um título executivo judicial. Aí, se vocês quiserem, dependendo da complexidade, dependendo se tem herdeiros e etc., entrar no direito civil, você já vai entrar com o processo de execução. Então, até nisso, o direito penal é bom para vocês, tá bom? Inciso 2. Professor, Também? Sim, pode falar. está explicado. Agora eu entendi o porquê o senhor fala que direito penal é muito melhor do que direito civil. Pessoal, nós não... Oi, pode falar. Posso fazer uma pergunta? Sim, pode falar. Já que eu tocou no assunto dessa questão por danos morais, eu queria só saber o seguinte: vamos supor que dentro de um de um processo, lá já esteja descrito pelo próprio autor do processo, vamos dizer assim, uma difamação. Nesse caso, o próprio juiz, ele pode arguir isso, ou a pessoa que foi ofendida, ela pode entrar com um processo, ela tem que entrar com um processo. Tá, vamos lá. Primeiro, vamos entender, Marivalda, quem é autor, quem é réu nisso. Por quê? Você me falou difamação. Difamação é um crime contra a honra, tá? Os crimes contra a honra são previstos no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal. Calúnia, difamação e injúria. Tá? Então, veja. Se você está me falando que é um crime de injúria, é o artigo 140 do Código Penal. Todos esses crimes, calúnia, difamação e injúria, eles são de ação penal privada, de acordo com o artigo 145 do Código Penal. Tá? Sendo de ação penal privada, quem vai entrar com a ação? É a vítima. É a vítima. Então, imagine que algum aluno chega aqui na nossa aula e fala assim: professor, o senhor é um merda. Tudo bem que eu possa ser um merda, mas vocês não podem falar isso de mim. Então, o que eu vou fazer? Com base no artigo 140, eu vou entrar com a ação, porque o titular sou eu, a vítima. Então, no caso, quem que vai pedir? É o juiz que vai dar, no final do processo,
O juiz pode arbitrar um valor mínimo de indenização. É o juiz que vai dar? Não. O STJ já deixou bem claro. A sentença, o juiz só é obrigado a colocar um valor na sentença condenatória se a parte pediu. Se a parte pediu. Então, se vocês, como futuros advogados, se vocês não pedirem na peça inicial, que no direito penal se chama queixa-crime, vocês perderam a oportunidade. Tá? Então, tem no pedido inicial, na peça vestibular, na peça ovo, na peça preambular, vocês têm que fazer esse pedido. Que no direito penal, fala aos senhores, se chama queixa-crime. Tá bom? Sim, mas, professor, não, mas nessa questão tudo bem, entendi. Mas eu falo assim, vamos supor que já tem um processo, já está correndo. Houve uma apelação. E na apelação, né, vamos supor que, vamos supor, eu estou com um processo na justiça e a pessoa que foi a autora do processo contra mim, na sua apelação, vamos dizer que ela cometeu esse crime de injúria. Então, ela descreveu algo sobre a minha pessoa que não é verdade. Aí eu pergunto, nesse caso, eu teria que entrar com a ação ou a própria justiça, lendo essa apelação, esse texto, né, que está dentro da peça, já entende que isso é um processo, que cabe um processo de injúria ou de difamação? Veja, cada coisa tem o seu momento. Cada coisa tem o seu momento. Então, imagine, você está falando em apelação. Para nós falarmos em apelação, nós estamos falando de um outro crime inicial, tá? Então, vamos imaginar que foi um crime de furto. Então, houve o inquérito, houve o processo, o juiz já deu a sentença nesse crime de furto e as partes agora recorreram, apelaram dessa sentença. Nessa apelação, suponhamos, aí você tem que lembrar o seguinte, o advogado, você tem que lembrar que quem que está praticando a injúria, se é o advogado ou se é a parte em que o advogado representa. Por quê? Se é o advogado, você tem que lembrar que o advogado ele tem umas certas imunidades. Ele pode falar desde que o ataque não seja um ataque vil. Mas ele pode, na sua peça, tanto é que se você for analisar, tem a escusa ali do artigo 142 do Código Penal que prevê essa possibilidade, tá? Da ofensa irrogada em juízo, ela não é punível, tá? Então tome cuidado com isso. Agora, suponhamos que seja uma ofensa gratuita, a pessoa não precisava fazer isso. Nasceu um crime naquela peça. Aí, o que você precisa fazer? Tem que pegar o traslado daquela peça e, com base naquela peça, você ir na delegacia e registrar a ocorrência do crime de difamação e pedir o processamento desse crime de difamação. Então, lá no inquérito, vai ser uma peça, vai ser simplesmente uma investigação. Terminou, o juiz vai mandar isso para vocês apresentarem a queixa-crime, ok? Aí, apresentando a queixa-crime, aí nessa peça que vocês vão pedir que ao final a pessoa seja condenada nas penas do artigo 140 do Código Penal, bem como o juiz determine o valor mínimo de indenização, porque atingiu a honra da vítima. Entendi. Beleza. Tá bom? Ok, obrigada. Então, tá beleza. Pessoal, voltando então. Segundo item. Então, veja, é um efeito de condenação, é um efeito genérico, é automático, o juiz não precisa fundamentar. A perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé. Pessoal, o inciso 2, ele deixa bem claro que é um efeito automático, o juiz não precisa motivar, tá? Só de haver condenação. Condeno em 1 ano de cadeia. Acabou. Esse já é um efeito, tá? Veja que aqui nós temos o quê? 2 exceções. Nós temos o direito do lesado, tá? Ou terceiro de boa-fé. Direito do lesado. Quem é o lesado? Imagine, uma pessoa que está sendo processada por furto. Quem é o lesado? A pessoa que perdeu o bem. Suponhamos que foi um celular, um S10. Tá? Então, veja, nesse caso, quem é a vítima? Aquele que era o proprietário do celular. Então, nesse caso, havendo uma condenação, o celular vai ser perdido para a União? Não, vai para o lesado. Tá? Por quê? É o direito dele. Agora, suponhamos, na delegacia, não sei se vocês têm o costume de ir na delegacia, mas, pessoal, é incrível a quantidade de objetos que são apreendidos e não se descobre quem é o autor, quem é a vítima.
Por quê? Muitas das vezes a pessoa tem o seu carro furtado, no meu caso, eu já tive o step do meu carro furtado. Eu fui na delegacia registrar a ocorrência? Não, não fui. Tá? Eu falei, não, vou perder tempo, achei até melhor não ir. Agora, o que que acontece? Suponhamos que o delegado, nas suas rondas rotineiras, com seus policiais, seus agentes, consegue fazer a prisão do larápio. E lá encontra o meu step. Neste caso, como eu não fui, não registrei a ocorrência, e aquilo ali, a pessoa confessa que furtou, mas não lembra qual foi a vítima, ou qual era o carro, etc., haverá a perda em favor da União. Tá? Por quê? Porque não foi identificado o lesado. Ou o terceiro de boa-fé. Ou o terceiro de boa-fé. Então, veja, em primeiro lugar, o lesado, segundo, o terceiro de boa-fé. Se não tiver como identificar a vítima, muito menos o terceiro de boa-fé, esse bem será perdido em favor da União. Dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Então, primeira coisa, pessoal, arma do crime. Eu não tenho porte de arma, tá? Então, se eu uso uma arma, nem porte nem posse, se eu pego uma arma e tiro a vida de alguém, essa arma foi apreendida. Então, essa arma é instrumento do crime. Haverá a perda em favor da União? Sim. Agora, se descobre que eu furtei essa arma de um vigilante, então ele é o lesado. Ele é o lesado, tá? No crime de furto. Então, nesse caso, ele vai receber o bem dele de volta, tá? Agora, não sendo este exemplo, haverá perda em favor da União. Letra B. Do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Pessoal, então vejam, eu vendi drogas, faturei 100 mil reais no mês. Esses 100 mil, vou lá e compro uma caminhonete. Veja, a caminhonete é o produto do crime de tráfico. Neste caso, descobrindo o crime, descobrindo o dinheiro, ou melhor, descobrindo que eu comprei esse produto, o que vai acontecer? A caminhonete será vendida e vai para a União. Entenderam? Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Pessoal, esse parágrafo 1º, ele é de 2012. E isso é o quê? É quando o acusado, ele comete um crime, suponhamos, o crime de furto, e ele destrói o bem. Então, nesse caso, então imagine, o Mévio, que subtraiu de Caio um carro. Na fuga, ele acaba capotando esse carro e deu perda total. Tá? Então, veja, ele perdeu o carro. Tem como a vítima reaver? Não. Aí o parágrafo fala o quê? Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto. Por quê? Para que a vítima não fique em prejuízo. Então, se esse acusado tinha uma casa lícita, qualquer outro bem de origem lícita, esses bens serão perdidos para quê? Para pagar o prejuízo que a pessoa deu. Tá bom? Ou, se a pessoa estiver no exterior, exemplo, com dinheiro da droga, ele pegou esse dinheiro da droga e mandou para um paraíso fiscal. Ilhas Caimã. Mandou para Ilhas Caimã. E aqui ele tem um apartamento de origem ilícita. Pode pegar esse apartamento? Sim, porque o dinheiro, que é o produto do crime, está onde? Está fora do país. Tá bom? Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias estão lá no artigo 125 e seguintes do Código Penal. São elas: sequestro, arresto e especialização de hipoteca legal. Tá? 125, 136, 142, dá uma olhada, muito bom. Principalmente quem quer advogar na área. Então, nas hipóteses do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou do acusado para posterior decretação de perda. Olha aí, a gente não precisa do direito civil. A pessoa cometeu um crime, olha que interessante, pessoal. Triste, mas interessante. A pessoa vai lá e comete um homicídio. Um homicídio. Matou a vítima? Matou. A primeira coisa que a família da vítima faz é procurar
é o promotor. E o promotor, pessoal, ele só vai cuidar da área criminal, tá? Então, o certo é procurar um advogado criminalista. Por quê? Esse advogado criminalista, estou falando a família da vítima. O acusado, com certeza, vai procurar um advogado criminalista para se defender. Mas o advogado criminalista, ele pode muito bem ganhar dinheiro com direito penal sem defender o bandido, tá? Tem muita gente, pessoal, que tem uma certa crise de consciência. Eu gosto de direito penal, mas eu não quero defender o criminoso. Ótimo! Vão trabalhar como assistentes de acusação. E aí, olha que maravilha! Você, sendo contratado pela família da vítima, a primeira coisa que vocês vão fazer é peticionar para o juízo criminal, mesmo antes de terminar o inquérito policial, vocês vão peticionar para o juiz pedindo as medidas assecuratórias do artigo 125, 136, 142. Vocês vão pedir o sequestro, a penhora ou a especialização de hipoteca legal. Suponhamos a pessoa tenha bens. Naquele caso, pessoal, do policial civil que tirou a vida do policial militar. É funcionário público, geralmente deve ter um apartamento, talvez 2 carros e etc. Então, assim, a família, o advogado contratado pela família da vítima. A primeira coisa é ir no Detran, descobrir todos os bens que são no nome daquela pessoa, vai no cartório de registro de imóveis, descobre todos os bens em nome daquela pessoa e entra para o juiz pedindo a medida cabível. Tudo isso na área penal, não precisa da área civil, tá bom? Isso tudo nós falamos sobre o quê? Sobre os efeitos genéricos ou automáticos da sentença condenatória. Agora, nós vamos para o artigo 91A. Pessoal, esse artigo é novo, tá? Esse artigo é do pacote anticrime, então é novinho, saiu do forno agora, tá? Vamos aí, olha, vamos entender. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão. Pessoal, nós temos que ler os artigos. Numa prova objetiva, vai cair só a literalidade do artigo. Então, o artigo 91 fala, só nas hipóteses em que a pessoa receber uma pena, veja, as quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão. Então, veja, tem que ser pena de reclusão, não pode ser detenção, e tem que ser o quê? Pena máxima superior a 6 anos. Então, se for 6 anos e 1 mês, 6 anos e 2 meses, beleza. Mas se for até 6 anos, não dá essa regra do artigo 91. Tem que ser acima de 6 anos, ok? Vamos lá, continuando. Poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Pessoal, esse artigo 91A, não sei como foi aprovado no Congresso Nacional, porque esse artigo 91A dá um poder tão grande para o juiz, para o Ministério Público, pegar dinheiro de corrupto. Dinheiro de corrupto. Pessoal, raríssimos os casos de um deputado, de um senador, de um governador, de um prefeito, de um vereador, que você vê, quando ele entrou na vida pública, há uns 10 anos aí atrás, e hoje, e você começar a olhar a evolução do patrimônio dele. É incrível como vários destes ganham na Mega Sena. É incrível. É incrível. Por quê? Não tem compatibilidade. A pessoa ganhar 20 mil reais por mês e no final de 10 anos ele tem um patrimônio de 20 milhões. Não existe possibilidade, a não ser que ele ganhe na Mega Sena, a não ser que ele ganhe uma herança, alguma coisa nesse sentido. E o artigo 91A, ele veio exatamente para isso. Ou seja, a pessoa está sendo condenada por corrupção, por improbidade administrativa. Olha que interessante, até lá na lei de improbidade, em tese, poderíamos aventar essa possibilidade desse efeito da condenação. Se a pessoa ela não consegue provar a evolução patrimonial, haverá o quê? A perda do produto ou proveito do crime. Pressupõe o quê? Que a pessoa cometeu o crime. Tá? Mas veja, é necessário que ele tenha pego uma pena superior a 6 anos. E aí, olhando a evolução patrimonial, que não é condizente, aí pode haver a perda desse patrimônio. Tá bom? Parágrafo 1º.
Para efeito da perda prevista no caput desse artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens de sua titularidade, tranquilo, ou em relação a... Olha que problema. Ou em relação às quais ele tenha o domínio ou benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente. Pessoal, não vou falar de vocês, de nós aqui em Brasília, mas vou falar de Jataí. Eu morei em Jataí por mais de 15 anos e lá tinha uma empresa de construção que cresceu pra caramba e as más línguas falavam que o antigo governador, não vou falar o nome dele, mas é Maguito Vilela, ele era sócio dessa empresa e era um sócio oculto, tá? As más línguas falavam isso, nunca foi provado, tá? Eu não acredito, acho que o governador Maguito é de uma índole maravilhosa, tá? Isso é más línguas mesmo. Sim, pode falar. Oi. O senhor não está falando da Encol, não, né? Não estou falando da Encol, tá? Só estou falando, não deveria nem ter falado o nome do Maguito, mas eu não acredito também na culpa do Maguito Vilela, mas as más línguas falavam. Então, veja, o que é importante que vocês saibam aqui, tem muitos políticos que têm, ele é sócio oculto, tá? Existe o famoso testa de ferro, ele coloca uma pessoa lá, como se fosse o dono e na verdade não é. Então veja, o pacote anticrime vai pegar esse tipo de situação. Mas pessoal, tudo tem que ter prova, tá? Olha só, vamos continuar. Inciso 2. Transferidos a terceiros a título gratuito, então veja, de sua titularidade do acusado, né? Ou, nesse caso, transferidos a terceiros a título gratuito, ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. Então veja, primeiro caso, imagine aquele político que não tem nenhum bem. Eu sou honesto, não tenho nada. Só que vai ver, o filho dele tem 3 anos de idade e já tem um patrimônio de 2 milhões de reais. Como? Não tem como, tá? Ou ele faz um negócio, vende, por exemplo, um apartamento para um desconhecido, um apartamento vale 1 milhão de reais, e ele vende por 100 mil, porque gosta da pessoa. Tem lógica? Não tem lógica, tá? Então, nesses casos, se a condenação for superior a 6 anos, poderá haver a perda também desse bem, tá bom? Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência ilícita do patrimônio, nada mais justo, ou seja, o direito de defesa. Parágrafo 3º. A perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente. Então, veja que não é feito automático da sentença, tá? Isso tem que ser requerido expressamente e o juiz motivar expressamente, tá? Então, veja que isso aí é um efeito especial, não automático. Expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia com a indicação da diferença apurada, tá? Tem que ser tudo matemático. Parágrafo 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Tudo bonitinho. Por quê? E o juiz tem, tanto o Ministério Público como o juiz tem que fazer cursos, pessoal, para que a sentença depois não seja anulada. Tá? Porque isso aí, esse artigo 91A foi feito para quê? Para pegar bandido corrupto e para pegar traficante, principalmente o traficante. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declaradas perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramitar a ação penal. Olha a questão de competência, para onde que o dinheiro vai. Tá? Então, veja, se for organizações criminosas e milícias, irão para a União, ok? Ou para o Estado, dependendo da justiça onde tramitar a ação penal, tá? Que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Tá? Então, isso é sobre o quê? O perdimento desses instrumentos utilizados na prática desses crimes. Ou vão para a União, ou vão para o Estado, e no Estado vai depender da justiça onde tramitação. Ok? Professor, Sim. então, nesse caso, por exemplo, quando a pessoa se junta e belezar, por exemplo, assim, a Caixa Econômica Federal, ou então a Petrobras, que é uma economia mista, né? Nesse caso, seria julgado
pela Justiça Federal. Federal e para a União. Perfeito. Perfeito. Tá? Perfeito, perfeito. Ok? Pessoal, continuando. Vamos terminar esse artigo 92, que aí a semana que vem já começa em reabilitação. No artigo 92, igual ao 91A, são efeitos não automáticos à sentença. Ou seja, o juiz tem que motivar isso na sentença, tá? Olha só, artigo 92, inciso 1, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Pessoal, aqui nós temos duas regras, a linha A e a linha B. Primeiro, se eu sou servidor público e cometo crime no exercício da minha função pública, nesse caso, se a minha pena privativa de liberdade for igual ou superior a 1 ano, eu perco meu cargo. Mas o juiz tem que motivar. Então, veja, se eu cometo um crime funcional, um crime contra a administração, tá? No exercício da minha função pública ou em razão dela, neste caso, eu vou perder o meu cargo público. Tá? Eu vou perder. Se a pena for igual ou superior a 1 ano. Se for abaixo de 1 ano, eu não perco o meu cargo público. Tá? Beleza. Segundo, quando eu, mesmo sendo funcionário público ou tendo mandato eletivo, e cometo qualquer crime que não tenha nada a ver com a minha função pública, exemplo, um feminicídio, mas se a pena for superior a 4 anos de reclusão, e se o juiz motivar, eu vou perder o meu cargo. Tá? Então, lembre, servidor público ou mandato eletivo, vereador, deputado, governador, senador, presidente, tudo isso. Tá? Para que haja a perda do mandato eletivo ou da função pública ou do cargo público, eu tenho que diferenciar se é crime contra a administração ou se é um crime comum. Se for crime contra a administração, se eu pegar uma pena igual ou superior a 1 ano, perdi o cargo. Ou se eu cometo um crime comum que não tem nada a ver com a função, a pena tem que ser o quê? Superior a 4 anos. E o juiz tem que motivar. Tá? Lembrando a vocês que essa alternativa A, a pena... Tá, só um momento. Lembrando a vocês, no caso da linha A, eu tenho aqui duas exceções já de cara para falar para vocês. Primeira exceção, aposentado. Tem decisão do STJ que se a pessoa cometeu crime, mas foi aposentado e já terminou o processo dele de aposentação, acabou. Ele não vai mais perder a aposentadoria. Tá? Tem precedentes do STJ nesse sentido. Tá? Agora, um caso que é um absurdo. Juiz, promotor de justiça. Os dois cometem as maiores falcatruas na administração da justiça, subtrai um monte de dinheiro, faz um absurdo, igual aconteceu naquele caso do juiz federal lá contra os bens do Ike Batista, e o máximo que o crápula vai receber é a aposentadoria com proventos proporcionais. Eu não aplico a perda de cargo, porque a lei é especial. É um absurdo. Essa regalia de promotores e juiz, isso é uma aberração jurídica, não deveria existir. Passou da hora de cortar isso, tá? Alex, qual a sua dúvida? Professor Daniel, boa noite. Oi, Daniel. Olá, Daniel. Professor, os crimes que o senhor falou anteriormente também incluem os crimes de responsabilidade nos atos do presidente da República contra a Constituição Federal? Daniel, você chegou acho que um pouco mais tarde, eu acho que você não ouviu. Eu vou fazer uma live, não sei professor, se eu entendi o que o senhor falou, mas eu estava ouvindo a questão que o senhor estava falando dos crimes. Então, tá. De quanto é o crime de prevaricar, né? Então, se for até um ano... Não só nesse dia, pessoal, nesse dia dessa live, que eu acho que vai ser realmente a semana que vem, eu vou falar sobre tudo. Eu vou falar tanto dos crimes previstos no Código Penal, em legislação penal extravagante, bem como os crimes de responsabilidade. Tudo para a gente saber se realmente Bolsonaro tem possibilidade dele sofrer o impeachment ou não. Tá bom? Não, beleza, que eu fiquei com a dúvida aí na perca do cargo público. Só isso. Não, sim. Mas pode ficar tranquilo que eu vou comentar nesse dia.
O senhor falou que talvez seja sábado, né? Eu tô assim. Talvez vai ser nesse, mas eu acho que vai ser realmente sábado que vem, porque sábado eu estou mudando. Aí eu pedi para substituir lá, eu acho que vai dar certo. Valeu, aí seria o sábado que vem. Escuta aqui, obrigado. Tá bom? Então, beleza. Pessoal, terminando aqui o artigo. Então, veja, eu ainda tenho efeitos como condenação que, inciso 2, a incapacidade, pessoal, a pessoa vai perder o direito do poder familiar, da tutela ou curatela nos crimes dolosos sujeitos a penas de reclusão cometidos contra outrem igualmente tutelar do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu espanco a minha esposa ou se eu cometo feminicídio, eu corro o risco de perder o pátrio poder a respeito dos meus filhos. E, pessoal, dado interessante, nós falamos que não existe pena perpétua, mas existe um efeito perpétuo. A partir do momento que o juiz determina a perca do direito familiar, imagina uma criança aí de 5, 6 anos, se houve essa perca desse direito, tá? E a criança foi adotada, acabou, ele não volta mais a ser pai, tá? Por isso que é importante vocês estudarem esse inciso lá com o artigo 1717, 1600 e uns quebradinhos lá do Código Civil, para vocês verem tanto os casos de suspensão do poder familiar como de perda desse poder familiar, tá? E aqui nós estamos falando exatamente de incapacidade, tá? Então, se comete o crime contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, é feminicídio, tá? O que está falando aí é feminicídio. Ou contra filho ou filha, exemplo, estupros de pai contra filhas, pai contra filhos. É um absurdo, tá? Então, veja, nesses casos, pode perder o poder familiar. E se perder, esse efeito nunca mais volta. A pessoa perdeu, nunca mais voltará a ser pai, tá? O terceiro, a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática do crime doloso. Então, lembre-se, pessoal, que aqui nós estamos falando de crime doloso, não é crime culposo. Então, eu pego o meu carro, vejo o meu desafeto e passo por cima dele. Eu uso o meu carro como ferramenta para tirar a vida. Então, nesse caso, eu posso ter essa inabilitação. Essa inabilitação, ela durará enquanto eu estiver cumprindo a pena. Depois que cumprir a pena, cabe esse efeito da inabilitação. Tá bom? E olha o parágrafo único. Os efeitos que trata esse artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença desse artigo 92. Mas nós vimos que o artigo 91A também sofre esse mesmo efeito. Tá bom? Professor, prontinho, pessoal? Tranquilos? Pode falar. Uma pergunta muito bem perguntada. Vai lá. O cara está te devendo. Aí Sim. ele fala que não tem como te pagar. Sim. Aí ele tem um carro. Sim. Mas não está no nome dele, mas ele tem carteira de habilitação. Você pode pedir para recolher a carteira de habilitação dele? Não, você pode pedir isso para o juiz civil, que lá no juiz civil tem essas modalidades de coerção para que a pessoa pague um débito para com você, tá? No direito civil você pode fazer isso sim. Tem vários precedentes nesse sentido, tá? Tem precedentes. Eu, particularmente, acho complicado, principalmente se a pessoa for motorista profissional. Se ele for motorista profissional, você manda prender a carteira. Se o juiz fizer isso, ele não vai ter como pagar a dívida nunca, porque é ferramenta de trabalho. Agora, em outras situações, por exemplo, eu vi que tem várias decisões no juiz civil determinando a apreensão de passaporte. Por quê? Se o cara deve, ele não tem que ter dinheiro para viajar. Então, primeiro ele paga a sua conta para depois ele viajar para o exterior. Não, é Tá porque... bom? Bom, entendi. Pessoal, mais alguém? Aí uma discussão a respeito disso. Ah, tá. Mas seja na esfera civil. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? E, professor, Sim, Célia. o Moro disse que está desempregado. Aí eu quero saber do senhor, porque eu não sei. Ele está recebendo salário de juiz, porque ele deixou de ser juiz ou não? Não. O problema do Moro é que ele não tinha idade para aposentar. Ele não preenchia os requisitos para aposentar. Então, quando ele
pediu a exoneração, ele simplesmente perdeu todo e qualquer vínculo. Por quê? Ele não assumiu um cargo comissionado, porque juiz não pode assumir cargo comissionado. Então ele pediu exoneração, ele simplesmente perdeu a magistratura. Perdeu. Ele está desempregado eu nisso. Isso, eu digo, sério? Sério. Nossa. Por isso que juízes, quando vão entrar na política, geralmente eles já têm idade para aposentar, aí eles já pedem aposentadoria. No caso do Moro, ele dançou. Assim, ele arriscou demais. Arriscou demais. Muito obrigada, viu? Valeu. Tá bom? Pessoal, olha só, se vocês não tiverem mais dúvidas, ou se vocês tiverem dúvidas em direito civil, tá? Dúvidas sobre direito civil, processo civil, pessoal, essas matérias de menor importância, tratem com o professor Felipe Rossi, tá bom? Ô, professor. E pode mandar o recado para ele. Professor. Oi, pode falar. Eu estava observando mais para cima